Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando o livro de Apocalipse, uma visão panorâmica do livro de Apocalipse e uma visão panorâmica do que a Bíblia diz acerca do fim dos tempos. Nós já vimos várias coisas, e se você ainda não assistiu às outras aulas, nesta aula nós vamos estudar um assunto muito específico a partir do capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse. Você viu só por essa citação que há muita coisa já escrita e faz parte de uma lista de apresentações que se chama justamente uma visão panorâmica do Apocalipse. No final do vídeo, você vai ver a lista, o link para essa playlist, onde você poderá analisar todas as coisas. Pois bem, nós vamos começar já diretamente com aquilo que eu gostaria de mostrar para vocês, aquilo que eu chamaria de o destino dos aliados do dragão. Quem são os aliados do dragão? A Bíblia nos diz, né? Nós estamos aqui tratando de Apocalipse 17 a 19 e o julgamento da Babilônia e da grande meretriz. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor e dizer ao Senhor que nos abençoe? Querido Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe essa escola bíblica dominical, a leitura da tua palavra, aqueles que a leem, aqueles que as ouvem e aqueles que as guardam, como diz a tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça com que estas palavras venham esclarecer para nós, com a iluminação do teu Espírito, a palavra de Deus. E para que nós, esclarecidos, possamos entender o significado profundo destas coisas para a nossa vida e para os dias atuais. Abençoa-nos, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos pensar aqui que no Apocalipse apresentam-se aqueles que são os inimigos de Cristo. E que, na verdade, por serem inimigos de Cristo, eles se tornam aliados do dragão. O dragão é a antiga serpente. Então vamos lá. Quem são esses inimigos de Cristo de que o Apocalipse nos fala? E eles apareceram no decorrer do estudo. Lembrando que a literatura apocalíptica tem essa característica de trabalhar com símiles personagens, com personagens simbólicos, para que aqueles que estão perseguindo a igreja não entendam o que está por detrás disso. Nós já vimos isso lá no início. O livro do Apocalipse ele tem que ser primeiro compreensível para aqueles que o ouviram e o leram pela primeira vez. É claro que há muita coisa misteriosa no Apocalipse, que talvez nem tudo seja compreendido de uma única vez. Mas se este livro não tiver sentido para todas as gerações, ele não faz sentido para a nossa geração. Deus não escreveu um livro lá no século I que só vai fazer sentido agora. Por isso nós estamos estudando, primeiro, à luz do que acontece ao redor de João, do que acontecia ao redor da igreja primitiva, e dos acontecimentos ali, e para quem estas palavras originalmente foram dirigidas. Eles tinham que ter algum sentido para eles. Hoje, olhando para trás, nós podemos ter um sentido muito mais ampliado de tudo isso. Mas eles têm que fazer sentido. Então, o Apocalipse está trabalhando com 5 inimigos de Cristo. O dragão, que é chamado de a antiga serpente. Esse dragão vai aparecer lá pelo capítulo 12, e com um propósito, que é devorar o filho da mulher que haveria de nascer e que foi arrebatado até o trono de Deus. O filho de Deus, que estava para vir ao mundo desde o princípio da criação, o diabo, a antiga serpente, quer impedir que esta criança nasça, porque a Bíblia diz que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, Satanás está tentando de alguma forma, e ele então vai aparecer aqui muito mais poderoso, como um dragão. Ele faz com que uma besta, um monstro,
um ser monstruoso com 7 cabeças, 10 chifres, aliás, muito parecido com o dragão que é demonstrado no capítulo 12, que esta besta que sobe do mar persiga a mulher e a mulher foge para o deserto. A mulher representa o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Tudo isso nós já vimos. Ok. Há uma besta que sobe da terra. Ela, neste capítulo, ou melhor, na sessão seguinte, que nós vamos estudar na semana que vem, a partir do capítulo 20 de Apocalipse, nós vamos ver que ela recebe o nome também de falso profeta. Esta besta que sobe do mar, note, ela tem aparência de cordeiro e, portanto, ela parece-se com Cristo. Então, ela é chamada também de falso profeta, porque, ao falar, ouve-se a voz do dragão. E quando a gente ouve a voz do dragão, nós percebemos que este animal, este monstro que sobe da terra, é também aquele que engana o povo e as pessoas com uma religião que afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas de Cristo, mas as aproxima do dragão. E por isso que eles vão receber a marca da besta. Há uma prostituta, ou a Babilônia, que já foi mencionada algumas vezes, mas que agora tem um capítulo inteiro, aliás, uma sessão inteira dedicada ao seu destino. Nós vamos saber do destino do dragão, da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra na próxima sessão, a partir do capítulo 20. Mas nesta ocasião, e nós já vimos na sessão anterior, que são 7 flagelos, a ira de Deus que foi derramada sobre aqueles que trazem a marca da besta. São aqueles que agem e pensam como o dragão. E por isso os seus nomes não estão escritos no livro da vida e eles não receberam a marca do cordeiro. Eles não receberam o sangue do cordeiro sobre suas portas. Eles não receberam a marca, o selo do cordeiro, que foi quando o anjo disse, olha, ainda não solte as destruições. Vamos selar, vamos escolher, vamos pegar os escolhidos. Estes não sofrerão dano. Estes serão poupados. Pois bem, para que a gente possa entender tudo isso, nós vamos ter que voltar para o texto da palavra de Deus. Então, deixe-me ver aqui. Esse texto da palavra de Deus, deixe-me ver onde é que eu vou buscar aqui. Ah, sim, aqui. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a leitura desse texto. Leitura desse texto. Olha só, nós vamos ler aqui na Bíblia da Linguagem de hoje. É claro que você pode acompanhar na revista atualizada a partir do capítulo 17. Se você tiver a versão internacional, está aqui. Ok? Então, vamos lá. À medida em que eu for lendo, você pode acompanhar aqui também. Então, um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, lembra que esta cena vem logo a seguir quando os 7 anjos derramaram as 7 taças, e aí então o mundo acabou. Mas aí, de repente, ele fala assim, mas o que aconteceu com aquela mulher? O que aconteceu com o dragão? O que aconteceu com aqueles personagens todos que estavam presentes no livro do Apocalipse? Bom, agora nós vamos começar a retomar. E a primeira a ser retomada é justamente isso. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças, portanto, ele é um anjo que traz o castigo de Deus sobre aqueles, e aí muito mais do que castigo, a punição de Deus sobre aqueles que não aceitaram a chamada da graça de Deus. Este anjo, um deles, veio até João e veio dizer, venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Primeira coisa, a grande cidade, Roma, que no Apocalipse é chamada de Babilônia. Tá, mas Roma não tem rios. Tem o rio Tibre, não tem grandes rios, né? Mas aí os muitos rios, eles aparecem, eles são citados aqui em Jeremias 51:13. Ó tu que habita sobre muitas águas, rica de tesouros,
chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Olha esse texto, olhado mais de perto. Aqui, olha só. Né? Olha aqui, atenção, vamos lá. Né? Os oficiais ordenam, afiem as suas flechas, apontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Jeremias está se referindo aqui à Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. O Senhor Deus fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios. Notem, ela fica justamente na Mesopotâmia, na região entre rios. E um dos rios passa bem pelo meio dela. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida será cortado. Então, esse julgamento da Babilônia já aconteceu no passado, mas João está colocando no futuro. Mas a Babilônia vai ser construída novamente? Está aqui, ó, Apocalipse 17. O Senhor Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que ia trazer muitos homens para atacarem a Babilônia. Eles chegarão como uma nuvem de gafanhotos e darão um grito de vitória. Olha que interessante, porque há um hino de louvor a Deus pela queda da Babilônia. Guarde isso, aqui no livro do profeta Jeremias. Vamos voltar lá para o Apocalipse e vamos lembrar aqui, olha só. Continuando então, né? Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. E os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Notem, aqui nesse texto, imoralidade e pecado sexual é associado ao pecado, não por causa do sexo, mas porque no Antigo Testamento a traição a Deus, o afastar-se de Deus era considerado como prostituição. E há muitos símbolos disso no Antigo Testamento. O Apocalipse vai retomar estes símbolos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, que a gente está vendo, que conforme Isaías 23:17, fim dos 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ele tornará o salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Porém, não era a Babilônia? Tiro é uma cidade importante na Fenícia, e é justamente da Fenícia, que hoje é o Líbano, que saiu por todo mundo uma espécie assim. Na verdade, os fenícios inventaram o dinheiro, e os fenícios eram grandes comerciantes. Então, há uma mistura entre a figura da Babilônia e a figura da Fenícia. E Tiro, que é a capital da Fenícia, é também mencionado em Isaías. Em Jeremias, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Por isso, enlouqueceram. Então, olha só, os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Note que o Apocalipse está misturando as imagens de Tiro e da Babilônia. Ele está dizendo que essas duas cidades se prostituíram com as nações. Então o Espírito, vamos lá, de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto. Opa, peraí, apareceu um deserto lá no capítulo 12. Foi para lá que aquela mulher que foi atacada pelo dragão fugiu. E Deus a sustentou durante 1260 dias. Nós já vimos isso lá no passado. Essa mulher representa o povo de Deus, a igreja. Bom, se o Espírito me levou para um deserto e eu vi uma mulher, a primeira ideia que talvez João tenha tido foi: é a mesma mulher? Que mulher é essa? É uma mulher diferente. Porque aquela que fugiu para o deserto, ela era vestida de sol, ela tinha a lua debaixo dos seus pés e ela tinha uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Ela, de certa forma, era um vestido glorioso, era uma roupa gloriosa, mas simples. Não tinha ornamento, não tinha. Era um vestido de sol, era como se fosse uma coisa brilhante. Mas aqui, essa mulher é diferente. Olha só, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Peraí, na besta? Mas não foi a besta que foi atrás da mulher?
para tentar destruí-la, e ela foi protegida, a mulher foi protegida da ação da besta. Agora, tem uma mulher montada na besta, no monstro. Havia muitas blasfêmias escritas nele, no monstro. E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, ele já apareceu lá no passado. A mulher, ó, aqui, Apocalipse 13, 1. A mulher usava um vestido cor de púrpura. Cor de púrpura, púrpura é um tecido caro, vermelho e roxeado, usados pelos antigos como símbolo de riqueza e de alta posição. É uma cor vermelho arroxeada. Então, peraí, não é o mesmo vestido, não é a mesma roupa. Ela agora está de púrpura. E púrpura era a roupa dos reis, dos imperadores de Roma. Púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro. Babilônia era uma taça de ouro, né? Onde bebiam as nações e por isso enlouqueceram. Olha aqui, olha. Uma taça de ouro cheia de vinho que representava as suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Está lá, Jeremias 51, 17. Olha o que diz aqui. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Mesmo a Babilônia estava nas mãos de Deus. Deus permitia. Notem, Deus não perdeu o controle sobre a Babilônia. Tanto é que ele a destruiu no passado. Mas parece que aqui ela ressuscitou. E olha, na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto. A Grande Babilônia. Né? Olha, já apareceu aqui no capítulo 14, a gente vai ver isso de novo. Mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais desse mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus, os mártires de Jesus. E aqui, meus irmãos, tem uma coisa muito interessante. Olha só, vamos lá. Vamos continuar aqui um pouquinho. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou, né? Claro, João ficou espantado. Falou, o dragão agora está junto com a mulher, que história é essa? Por que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto. E aqui, olha, preste atenção, porque diz assim, olha, por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério. Sempre que a palavra mistério aparece no Apocalipse, preste atenção nisso. Eu já falei isso várias vezes. Mas preste atenção agora. Mistério na Bíblia não é algo escondido do povo de Deus. Não. Mistério na Bíblia é algo que Deus revela. Mistério é algo que estava oculto e que agora está revelado. Então, o plano de Deus é um mistério. O nascimento de Cristo é um mistério. Estes mistérios significam coisas que no passado eram ocultos, mas que agora está vindo à tona. Então, quando diz, dir-te-ei a chave secreta, né? Vou lhe contar o significado secreto da mulher, é que Deus está dando a interpretação, está dando a chave. Por que você está, vamos lá, continuando aqui, vamos subir aqui um pouquinho, né? Por que é que você está assim tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e da besta, do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Estranho, né? Isso é complicado, né? Mais ou menos. Satanás tinha uma ação, essa ação foi cortada pela morte de Cristo, mas ele volta tentando atacar, sabendo que pouco tempo lhe resta. Está escrito lá no livro de Apocalipse. Ok? Lá no capítulo 12, versículo 12, que diz que houve batalha no céu, Satanás foi expulso e tal. Então, olha só. Esse monstro parece que morreu, mas ressuscitou, né? E olha aqui o que diz. Elas também... opa, peraí, o monstro que você viu estava vivo e tal.
Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Olha aqui, ó. Daniel 7:7 fala sobre isso. Tá? Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. O primeiro animal simboliza a Babilônia, o segundo simboliza os medos e os persas, o terceiro simboliza os gregos, e o quarto animal simboliza Roma, em Daniel. Okay? O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Este animal também já apareceu. Olha só. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá. Então, os que foram mortos pela besta, por Roma, pela Babilônia, o sangue deles está na mão da prostituta, da Babilônia, a meretriz. E olha, o Salmo 69:28. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Então, notem, aqui há uma distinção. Aqueles que não têm o seu nome no livro da vida vão ficar admirados e vão olhar para a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Olha só, estas cabeças são... eu estou aqui ainda em cima, peraí. Tal. Ficarão espantados. Ele estava vivo e tal. Isso exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montanhas. Aí o João deve ter pensado, peraí, Roma está assentada sobre 7 montes. Então, Roma é a meretriz? Roma é a Babilônia? Onde a mulher está assentada? Eles também são 7 reis, significa um governo. Um governo que são Césares, né? E aqui o número confunde a gente, porque a gente começa a fazer conta quais os Césares que já viveram, que morreram e tal. Na época de João, nós estávamos perto do 12º César. Então, ou o 9º César, que era... Então, essa conta não bate. Peraí, 7 significa um número perfeito. Então, indica um reino, um governo. Então, olha aqui, eles também são 7 reis, 5 já morreram, um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E a besta, o monstro que já esteve vivo, mas agora não vive, mas é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Então é uma dinastia de reis que a gente não consegue compreender, mas que para os ouvidos dos primeiros cristãos falava assim, olha, é o caminho dos Césares, dos reis romanos e tudo isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Olha só. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a reinar, mas vão receber autoridade para reinar com a besta, com o monstro, durante 1 hora, pouco tempo. Esses 10, vamos lá, que tem, né? Daniel 7 também fala sobre isso. Está aqui, ó. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão deste mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Então, percebam, Daniel estava falando da Babilônia, estava falando dos reinos antigos, João está falando agora do que eles estão falando, né? Vamos lá. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos Reis. E com ele vencerão seus seguidores, aqueles que são chamados e fiéis. Então o anjo também me disse, as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Opa, peraí. Então é por isso que João está misturando Tiro, Babilônia, Roma. Não é só uma cidade ou um reino. Representa todos os reinos, todos os povos, todas as nações e todas as línguas que não se renderam a Jesus. Todo e qualquer governo,
poder, autoridade, empresa, igreja, que não se rende a Jesus Cristo, é representada por este monstro, ou por esta cidade. Note, os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Há uma guerra interna no mundo. As pessoas do mundo não se amam, elas se odeiam, né? Eles trarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isto porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si, concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Então, olha só. Esse capítulo 18 nos fala, então, da Babilônia, da mulher, e identifica essa mulher. Mas vamos fazer uma identificação melhor, né? Nós paramos aqui, onde nós vimos aqui os inimigos de Cristo. Então, nós vimos que o dragão, que o julgamento dele vai ser no capítulo 20, a besta que sobe do mar, o julgamento também é no capítulo 20, a besta que sobe da terra, do falso profeta, também no capítulo 20, mas aqui nós temos a prostituta, a Babilônia. Nós já vimos nos capítulos 15 até 17 o que aconteceu com aqueles que têm a marca da besta. Agora, uma coisa importante, notem que não acontece primeiro isso com um, depois com outro, não. Tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo, mas está sendo narrado em tempos diferentes. E enquanto aqueles que têm a marca da besta estão recebendo o castigo, a prostituta também receberá o castigo. Enquanto isso, o dragão, a antiga serpente, a besta que sobe do mar e o falso profeta também são julgados e são lançados no abismo. Então, tudo que está acontecendo a partir da quinta cena já é uma descrição do resultado final da ação de Deus contra os inimigos de Cristo. Só que ela está sendo descrita por partes. E nós temos que sobrepor umas às outras. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, então, com essa mulher. Vamos ver, com os inimigos. Bom, nós já vimos aqui que são duas mulheres diferentes que aparecem aqui no texto. Primeiro, uma mulher vestida de sol que foge para o deserto, né? E aí, nessa cena inicial do capítulo 12, o dragão, cuja cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, está olhando a mulher que está grávida, com dores para dar à luz a um filho. A lua está debaixo dos seus pés, a sua roupa é como a do sol, ela tem uma coroa de 12 estrelas e ela dá à luz. E o dragão pretende devorar a criança, como o Império Romano tentou devorar Cristo, como Herodes tentou devorar Cristo, como o Egito tentou devorar os filhos dos israelitas. Como sempre que na Bíblia tem o nascimento de uma criança, Satanás parece que está ali, pronto para destruir essa criança. Nós já falamos sobre isso. Por quê? Porque há uma promessa de que o filho, a semente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. E Satanás não quer que isso aconteça. Quando de fato o filho vem, ele faz de tudo para destruir Jesus. Ele incita os seus irmãos para destruí-lo. Ele incita Judá ou Judas para vender o seu irmão, como vendeu José. Notem como o Apocalipse está pegando a Bíblia inteira. E Jesus Cristo é morto, mas ao morrer ele vence o dragão. E ele sobe para o céu e por isso o dragão é expulso da presença de Deus e ele não pode mais condenar ninguém. Então ele vem para a terra para perseguir os descendentes da mulher, que é a igreja. Mas a igreja vai para o deserto. E lá no deserto ela é sustentada por Deus. Pois bem, quando João é levado ao deserto no capítulo 17, lá ele encontra não a mulher, a igreja, ele encontra a Babilônia, a meretriz. E o que espanta João é que esta mulher, embora possa lembrar aquela, não é a mesma mulher. Ela está com uma roupa diferente, ela é uma meretriz, e esta mulher não. Esta mulher é a virgem. É a mulher
que deu à luz ao Filho de Deus. Ah, é Maria? Não, é a igreja. É o povo de Deus, é o povo de Israel. Ok? Só que agora ela está montada sobre o dragão. Ou melhor, sobre a besta. Aquele animal que é muito parecido com o dragão, olha aqui, é muito parecido com o dragão, mas que agora está personificado na cidade de Roma, com seus reinos, com seus reinados, mas também se confunde com Tiro, também se confunde com a Babilônia. Aliás, na mulher está escrito Babilônia grande, a meretriz, que seduziu os homens da terra, os mercadores da terra. Vamos ver mais. A Babilônia original, ela tinha um rio que passava pelo centro da Babilônia. E era uma cidade maravilhosa. E nesse capítulo de Apocalipse, faz referência aqui a várias cidades. Vamos ver aqui. Atenção. Olha aqui. Estão reconhecendo essa cidade aqui? Babel. Babel? É Babel. Babel, lá do capítulo 10. Babilônia foi construída sobre as ruínas do antigo Império de Babel, onde eles tentaram construir uma torre para chegar até Deus. Para não deixar que Deus destruísse a terra de novo. Então, eles queriam uma torre que, se houvesse uma inundação, nesse lugar as nações foram separadas. O princípio de Babel, Babel significa confusão, porque ali Deus confundiu as línguas, se estabelece em todas as nações. Existe uma coisa nas nações contra Deus. O espírito de Babel sobrevive na Babilônia, sobrevive também em Tiro, sobrevive também em todas essas cidades que são mencionadas. Então, vamos voltar agora para o texto bíblico. Vamos lá. De novo, vamos pegar aqui o texto bíblico e vamos dar uma olhada no capítulo 18. Aqui, capítulo 18 de Apocalipse. Olha aqui. Vamos ver aqui, 18. Depois disso, ouvi um outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder e o seu brilho iluminava toda a terra. Gritava com voz forte: caiu a grande Babilônia. Olha que interessante, né? 14:8 também se diz que caiu. Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Olha que interessante. Isso já é dito em Isaías 21. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse: caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçados na terra. Jeremias 51. Repentinamente caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Então, note que Babilônia morre e ressuscita. Babilônia morre. Aqui no capítulo 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Isaías 13:21 diz assim: olha, porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Corujas, no Antigo Testamento, a palavra é Lilith. Por isso que no Novo Testamento se traduz por demônios. Okay? Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. Sátiro é uma figura mitológica. Então, era uma espécie assim de bode, né? Que vai, por causa do sátiro, né? Por causa do companheiro de... gente, fugiu agora o nome. Mas é uma figura mitológica da Grécia Antiga ligada a Baco, ao deus do vinho. Por isso, o sátiro virou o símbolo de Satanás. O Satanás que nós desenhamos hoje, as pessoas desenham, aquele meio avermelhado, com cara assim, meio de bode, com chifre, com pata de bode e tal,
é a figura do sátiro, na verdade. Então, está aqui, olha só. Isaías, Jeremias 50 diz assim: por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela. E nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. A cidade da Babilônia mesmo caiu. Ela não existe mais, mas ela sobrevive em outras cidades. Olha o que diz aqui. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Opa, peraí, comercialização? Peraí. Isaías 23 fala que Deus atentará para Tiro, e ela tomará ao salário da sua impureza e se prostituirá com todos os reinos da terra. Então, notem que Tiro e Babilônia são aqui confundidos. E aí, outra voz do céu que diz assim: saia dessa cidade, meu povo. Não se una a essa cidade meretriz. Não se deixe enganar por seus caprichos. Saiam todas dela para não tomarem parte nos seus pecados, para não participarem dos seus castigos. Olha aqui, ó. Isaías 48 diz a mesma coisa. Saí da Babilônia, fugi dentre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Jeremias 58 diz assim: fugi do meio da Babilônia, saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Então, note que o bode também pode ser símbolo de povo de Deus. Olha aqui. Fugir do meio da Babilônia é uma ordem. Fujam, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua paga. Então, note, Babilônia aqui é muito mais do que uma cidade. É um estado de coisas. Você já está adivinhando, né? Que a Babilônia, Babel, Tiro, Roma, são símbolos deste mundo. Dos prazeres que este mundo oferece. Saia dele, povo meu. Significa, não, eu vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer, não se misture. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. A Bíblia diz. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A ideia aqui é amar as coisas deste século, ao invés de amar as coisas de Deus. Deem a ela o mesmo que ela deu a vocês. Paguem em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebidas 2 vezes mais forte do que a bebida que ela preparou para vocês. Aqui, olha, Isaías, o Salmo 137, que diz assim: feliz aquele que te der o pago de tudo que me fizeste, e Jeremias 50, que também fala da destruição da Babilônia. Olha só, deem a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória ela deu a si mesma. Quer dizer, na mesma proporção em que ela recebeu luxo e glória, agora ela deve receber sofrimento e tristeza. Ela achava, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer. Por isso, no mesmo dia cairão sobre ela estas pragas: doença, dor e fome, e ela será queimada no fogo. Pois o Senhor Deus, que a julga, é poderoso. Isaías 47 também fala do julgamento da Babilônia. Os reis do mundo inteiro, subiu demais, tomaram parte na imoralidade e na corrupção dela, vão gritar e chorar quando virem a fumaça do seu incêndio. Elas ficam de longe porque têm medo. Eles, os reis, ficam de longe porque têm medo de tomar parte no castigo que ela vai sofrer, e dizem: ai de você, Babilônia, a grande e poderosa cidade. Em apenas 1 hora você já foi castigado. Olha o que diz aqui em Isaías, Ezequiel 26, diz assim: todos os príncipes do mar descerão aos seus tronos, tirarão de si, ou melhor, descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão.
Assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pareceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, e os teus moradores que atemorizastes a todos os visitantes. Aqui em Ezequiel está falando de Tiro, não da Babilônia. Está falando lá da Fenícia, daquela cidade que comercializou com o mundo inteiro. Olha o que diz aqui. Ninguém compra o seu ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, nem o seu linho finíssimo. A sua púrpura e a sua seda, lembra que a mulher estava vestida de púrpura? E a sua lã vermelha, nem qualquer espécie de madeira rara ou qualquer tipo de objetos feitos de marfim, de madeira cara, de bronze, de ferro, mármore, nem canela, cardamomo, incenso, mirra ou perfumes. Ninguém compra mais o seu vinho, azeite, farinha de trigo e trigo em grão, nem gado e ovelhas, nem cavalos, nem carruagens, nem escravos ou outros seres humanos. Porque, olha aqui que diz aqui em Ezequiel, qual era a prática de Tarsis? Olha aqui, de Tiro. Tarsis, que é a Espanha, negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, ouro, estanho e chumbo. Javã, que é na África, Tubal, que também é na África, e Meseque, que fica no norte de Israel, eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. A Fenícia comercializou com o mundo inteiro. Da Fenícia traziam pavões para Salomão, traziam bugios. Alguns acham que as fenícios chegaram a vir até aqui ao Amazonas. E por isso o rio Amazonas recebe o nome na sua origem, lá antes de se tornar Amazonas, antes de se juntar com os outros rios, ele se chama Solimões, que é uma referência ao nome de Salomão. Então, olha que interessante. Vamos lá, continuando aqui. Os comerciantes dizem à cidade: acabaram todas aquelas coisas boas que você tanto desejava. E você perdeu para sempre toda a riqueza e toda a fama que possuía, e não a encontrará mais. Os comerciantes que se tornaram ricos, negociando naquela cidade, ficarão de longe, com medo de serem castigados junto com ela. Eles vão gritar e lamentar assim: ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo e tal. Eu já li isso, né? Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Não, é isso mesmo. É a continuação, é uma repetição do que está escrito ali em cima. Talvez a gente possa parar aqui e perguntar aqui. Peraí, perguntar alguma coisa aqui. Vamos lá. Que história é essa dos comerciantes? Os comerciantes significam aqueles que lucraram com as coisas deste mundo. Todos aqueles que lucraram com a maldade deste mundo vão se lamentar quando ver que este mundo está sendo destruído. As vaidades, as riquezas, tudo que esse mundo oferece, isso serviu para entreter as pessoas, isso serviu de riqueza às nações. Mas agora não vai servir mais. Nunca houve cidade igual a esta grande cidade. Ezequiel 27. Em sinal de tristeza, eles jogaram pó sobre a cabeça, choraram e gritaram assim: ai da grande cidade, ai da cidade onde, à custa de sua grande riqueza, se enriqueceram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela perdeu tudo. Está tudo aqui em Ezequiel. Alegrem-se, ó céus, por causa da destruição dessa cidade. Alegrem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, pois Deus a condenou pelo que ela fez a vocês. Deuteronômio 32, 43 diz que Deus vai condenar aqueles que condenarem os filhos de Deus. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e a jogou no mar e disse: é assim que a grande cidade de Babilônia será jogada fora com violência e nunca mais será vista. A música dos tocadores de harpa, flauta, de trombeta, as vozes dos cantores nunca mais serão ouvidas em você. E em você nunca mais serão encontrado nenhum trabalhador de qualquer ofício. E nunca mais se ouvirá em você o barulho de pedras de moinho. E você jamais brilhará
a luz de uma lamparina. Nunca mais se ouvirá em você a voz dos noivos e das noivas. Os seus comerciantes foram os mais poderosos do mundo, e com feitiçaria você enganou todos os povos da terra. Olha o que diz aqui, ó. Jeremias 37, né? 7:34, diz assim: farei cessar nas cidades de Judá e nas cidades de Jerusalém a voz do folguedo e da alegria, a voz do noivo e da noiva, porque a terra se tornará em desolação. Até Jerusalém? Sim, Jerusalém é o lugar onde mataram o Filho de Deus. Por quê? Porque ela se aliou à Babilônia. Olha aqui, 25:10. Farei cessar entre eles a voz do folguedo e da alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som da mó, da pedra de moer, a luz do candeeiro. Note, o Apocalipse está repetindo aqui literalmente. Agora, olha que interessante isso aqui. Esse texto aqui, a grande Babilônia foi castigada porque nela foi encontrado o sangue dos profetas, o sangue do povo de Deus e todos os que foram assassinados na terra inteira. Aí você pega aqui, em Lucas 11, Jesus diz isso, olha. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas de todo o sangue do profeta derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ele estava falando com quem? Com os judeus. Ele está dizendo, olha, Deus vai cobrar de vocês todo o sangue que foi derramado. Mas não é dos judeus, é daquelas pessoas que se aliaram a este mundo, que se aliaram a Babel, a Babilônia, a Tiro, ao Egito, a Edom. Inclusive, Edom recebe a mesma condenação a Roma, a Hitler, aos Estados Unidos, ao Brasil, a qualquer grupo, as grandes corporações que estão muito mais preocupadas em lucro e não em salvar as pessoas. Todos aqueles que se beberam do sangue dos profetas, todos aqueles que morreram, as crianças que foram abandonadas lá no Egito, as crianças que foram mortas em Belém e as crianças que estão morrendo nas comunidades, nas periferias do nosso país e do mundo inteiro, porque ninguém está cuidando delas. Lembra que Jesus disse? Jesus disse assim, olha, lá no julgamento final, ele diz assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestiste. Estive preso e não fostes ver. Estive doente e não me visitastes. E aqueles que estão destinados à ruína vão dizer, Senhor, mas quando que nós estivemos nu, com fome, com sede, preso, doente e não fizemos, não te assistimos? Ele diz, todas as vezes que deixastes de fazer a um destes meus pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Percebe que é muito mais do que a gente imagina. Todos aqueles que por causa deles alguém morreu, seja por causa do nome de Cristo, ou seja porque foi abandonado, ou seja porque não foi assistido na hora exata, quem providenciou isso é Babilônia. Isso aparece aqui no Evangelho de Lucas e aparece também no Evangelho de Mateus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis, a outros crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E aí vem o lamento sobre Jerusalém. Da mesma forma como há um lamento sobre Babilônia. Depois disso, ouvi no céu uma voz forte, como se fosse de uma grande multidão, que dizia, só que o lamento sobre a Babilônia é um lamento
que glorifica a Deus e agradece. Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele condenou a famosa prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade. Deus a castigou porque ela havia matado os servos dele. Aqui, ó, Deuteronômio, 2 Reis. E a multidão disse outra vez, aleluia! A fumaça do incêndio da grande cidade sobe para todo sempre, como diz lá Isaías sobre Babilônia. Então, os 24 líderes, a igreja do Velho e do Novo Testamento, os 4 seres viventes, que simbolizam os anjos e a criação, caíram de joelhos e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram, amém, aleluia, acabou Babilônia, este mundo foi julgado. Aquilo que o mundo fez aos filhos de Deus foi vingado. E aí, o que acontece? Então veio do trono o som de uma voz que dizia, louvem o nosso Deus, todos os seus servos e todos os que o temem, tanto as pessoas importantes como as humildes. Aí ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, como o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia, aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. A igreja, a verdadeira mulher que tinha fugido do deserto. Ela estava vestida de noiva e agora ela vai se casar com seu filho, com o Filho de Deus. Ela vai se unir para sempre com Jesus, para a eternidade. Olha só, a ela, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, não é vestes vermelhas de púrpura, não. Linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Mas as boas ações não salvam. Não salvam. Mas são guardadas para vestir a igreja com esse linho finíssimo. Então o anjo me disse, olha só, escreva isso. Felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. O anjo disse ainda, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí, João, eu me ajoelhei aos pés do anjo para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que continuam fiéis à verdade revelada por Jesus. Adore a Deus, pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Aí nós vamos ver, esse cavaleiro já pertence à próxima cena da semana que vem. Mas vamos terminar aqui. Então, vamos lembrar que nós estamos falando aqui da Babilônia, e que a Babilônia representa este mundo, representa os reinos deste mundo, representa tudo aquilo que está contrário a Deus neste mundo. Isso vai ter um fim. O mundo, a mão de Deus está sobre o mundo, tanto para julgar como para salvar. Nesses 2 capítulos são proferidas 7 palavras sobre a Babilônia. Olha só. Mostrar-te-ei, aquele comecinho, vem, vou mostrar para você quem é a Babilônia. O que vai acontecer com ela? Segunda palavra, eu vou te ensinar um mistério sobre a Babilônia. A Babilônia é Tiro, são os reinos deste mundo. É este mundo tenebroso se levantando contra Deus. Mas ela vai cair. Este mundo não vai permanecer. Ele vai ser destruído. E haverá sobre ele, sobre este mundo, um julgamento. E este julgamento se traduzirá na morte da Babilônia para todo sempre. E aí, então, canta-se um canto sobre a Babilônia, que é isso que nós ouvimos aqui. E aí vem o sucessor. Olha o que diz aqui, os versículos 6 a 8. Diz aqui, olha, 6 a 8, que é o Cordeiro. O Cordeiro de Deus e o seu povo vai viver no lugar deste mundo. Quer dizer, este mundo passa, um novo céu, uma nova terra, com um povo que só fará a vontade de Deus porque serão glorificados
Esta é a palavra fiel e verdadeira, que é o espírito da profecia que é dado ao povo de Deus. Pois bem, esse é o destino da Babilônia. É isso que aconteceu com este mundo. Este mundo deixou de ser o lugar onde os filhos de Deus são perseguidos. Por quê? Porque Deus já julgou o mundo. Nós já vimos o que aconteceu com aqueles que têm a marca da besta, porque não têm a marca do cordeiro. Só há duas marcas possíveis. Ou você tem a marca do cordeiro ou tem a marca da besta. E essa marca já está presente desde a época de Jesus, desde o princípio do mundo. Não tenha dúvida disso. Não é nenhum chip que vão colocar em você, não é nenhum sinal na sua testa, não é nenhum código de barra, não é uma vacina que o Bill Gates vai fazer, todas essas besteiras que estão falando por aí. Mas nada disso. A marca da besta já está sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus. Já está no pensamento, já está na mão. Porque eles pensam e agem como o dragão. E os que não se deixam marcar pela marca da besta, é porque tem a marca do cordeiro. Aí não tem, pode botar chip à vontade. Não vai tirar minha marca do cordeiro. Porque o cordeiro me garantiu isso. Então percebam que o Apocalipse está falando de coisas para aquela época, para a nossa época, para todas as épocas. Na semana que vem, nós vamos ver o capítulo 20, que é um dos capítulos que dá mais confusão. Porque é a primeira vez que se fala em 1000 anos. Você notou que o Apocalipse inteiro não fala de milênio? Tem gente brigando por causa desses mil anos aí, né? Tem gente que diz, não, Jesus vai voltar antes dos 1000 anos, depois dos 1000 anos, durante os 1000 anos. Não tem 1000 anos, ou tem 1000 anos e não vai. Então, note, é o capítulo 20, o Apocalipse termina no capítulo 21. Mas nós vamos ver o que se fala sobre esses 1000 anos na semana que vem. E nós vamos conversar melhor sobre esse assunto. E depois nós vamos terminar com o 8º dia, a 8ª cena do Apocalipse, que na verdade não é a 8ª, é a primeira, de um novo céu e de uma nova terra. Deus abençoe sua vida e até daqui a pouco no culto ou até o próximo domingo na nossa Escola Bíblica